Como é desagradável quando a gente se sente um pouco inútil em alguns ambientes. Quando a gente sente que aquele ambiente onde a gente está não sente a nossa falta. Né? Muitas vezes a gente faltou ali, a gente está num determinado local, e aí a vida continuou e assim, você não se sente útil. Muitas vezes a gente se sente invisível em algumas ocasiões. E por que nós não gostamos disso? Porque Cristo não nos fez para isso. Cristo nos fez para cultivarmos relacionamentos. Ele nos fez para nos relacionarmos. Aí você pode me perguntar, Eduardo, e os antissociais? Os antissociais, eles não gostam de se relacionar e eles ficam muito bem com isso. Eles gostam de ficar no mundinho deles lá e não venha falar com eles. Antissocialismo é um distúrbio. É algo que pode ser até encarado como doença em alguns aspectos. Não é uma coisa que faz parte de nós, ou deve fazer parte de nós. Nós devemos buscar relacionamentos. Foi isso que o Filho fez. E esse é o nosso objetivo, tanto culturalmente quanto na igreja como na família, obedecendo ali os 3 mandatos, o espiritual, o cultural e o social ali, o familiar. Deus nos fez para isso. Quando você fica mais animado, naturalmente você vai para uma programação, seja um casamento, uma formatura, ou um evento que lá vão ter pessoas que você conhece, que é do seu ciclo de amizade. Você fica mais animado para ir. Não, quem é que vai? Não, fulano vai, ciclano, poxa, fulano eu tenho mais uma identificação ali com ele, vai ser melhor. A questão é, se Deus, que é Deus, ele busca relacionamento com a sua igreja, por que que nós não queremos buscar relacionamento com a igreja? Por que que nós que somos igreja, muitas vezes queremos evitar o relacionamento de igreja para com igreja? Se Deus é tão importante para nós, é tão importante para mim, por que nós não nos achamos importantes um para com o outro? Aí você pode estranhar, toda vez que Eduardo está aqui, ele fica falando de a gente tem que se relacionar. Será que ele acha que a gente é antissocial, que a gente não se relaciona? Toda vez ele está batendo nessa tecla. Não sou eu, meus irmãos, é a carta. A carta, ela nos incentiva para isso. Isso aí tem que ser pregado em qualquer igreja. E toda igreja tem um grau de deficiência neste nível. Certo? Então, é o que Paulo está recomendando aqui, não fazer nada por partidarismo ou vanglória. Foi isso que ele disse logo na aplicação inicial do capítulo 2, versículo 3 do capítulo 2. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Porque no reino de Cristo, cada pessoa, irmãos, tem a sua importância. Não no sentido de forma nenhuma de ser exaltado, mas no sentido de função. Todos nós temos uma função dentro do reino de Deus. Importância é isso, uma coisa específica, um dom que você recebeu para atuar no reino de Deus. E isso sim é um grau de importância. E toda a sua análise profunda está na humilhação e na exaltação de Cristo, como a gente já viu. A consequência, né, o que ele está mostrando aqui é a consequência de entender essa teologia profunda. E nós vimos 2 coisas, só para recapitular, né, no esboço passado. A gente viu a necessidade da gente crescer, né, desenvolver a salvação e aparecer. Literalmente cresça e apareça. Desenvolva a sua salvação e você é luz nesse mundo. Então você tem que aparecer no sentido de dissipar as trevas. E toda a forma de Paulo escrever sua carta, irmãos, ela é muito curiosa. Ele sempre, todas as cartas têm isso, ele vai trazer uma teologia profunda sobre o que aquela igreja precisa ouvir, e isso a gente deve aplicar para as nossas vidas,
Né? Qual é a teologia profunda do capítulo 2, por exemplo? Humilhação e exaltação de Cristo. Pode ver, teve até um sermão que eu fiquei em 3 versículos, porque ele está falando ali especificamente da exaltação. Aí eu fiquei em poucos versículos, humilhação, teologia profunda. Depois ele aplica. Ele vai dizer, olha, diante dessa teologia profunda, você deve saber o quê? Isso é para só sanar a sua curiosidade? Não. É para você aplicar para a sua vida. Mas existe outra parte nas cartas de Paulo que é muito curiosa, que é a parte do nosso estudo de hoje, do nosso sermão de hoje. Que é literalmente a parte do... fulano pegou a carta e mandou para você. Né? Saúdem fulano que está aí com vocês. Eu estou com saudade de vocês. O nosso texto é basicamente isso hoje. É Paulo dizendo, eu vou providenciar, já que eu estou preso, eu vou providenciar 2 pessoas para amparar vocês, Timóteo e Epafrodito. Então, teologia profunda, aplicação e alguns registros sobre a situação que estava acontecendo. E para que esses registros? Para sanar a nossa curiosidade? Será? Para que servem esses registros? São meros registros históricos, para que a gente não se perca na situação em que Paulo se encontrava. Né? Quem será que levou a carta aos Filipenses? Isso é necessário eu saber? Né? Então, qual é a finalidade? Só para saber o nome dos amigos de Paulo, Epafrodito e Timóteo, né? Talvez não seja uma parte tão importante, talvez não seja uma parte tão útil, mas isso é negar a própria palavra de Deus, que diz que ela mesma, toda ela, é útil para as nossas vidas. Será que eu devo ler esses versículos apenas como um dado histórico, apenas como uma passagem histórica? E eu devia, de fato, talvez até pular essa parte, né, e a gente ir para o que realmente interessa, que é mais teologia profunda no capítulo 3. Por que pregar, não nessa passagem e por que essa passagem iria fazer falta? Eu falo isso porque muitas vezes eu passo trabalho lá na escola. Eu sou professor de Bíblia também, e eu passo trabalho sobre as cartas de Paulo, panorama das cartas de Paulo. Vamos dividir em grupos e vocês vão fazer um panorama. E aí tem gente que fica triste quando pega Filipenses. Queria pegar, teve um grupo até no ano passado, eu nem passei esse ano, queria pegar 1 Coríntios, né? 1 Coríntios tem muito problema, tem coisa boa para falar, mas Filipenses é muito pequena, eles disseram, né? O pastor, Filipenses é muito pequena e ele manda a gente ter alegria, ter comunhão. Não tem tanta teologia, né? É engraçado. E eu me vi nessa situação. Eu paguei um módulo no mestrado uma vez sobre Filipenses. Eu sempre gostei muito dessa carta. E aí no final, o módulo é o seguinte, você tem 1 semana de módulo, depois você faz uma prova desse módulo, um trabalho, um artigo, depende do professor. E aí o professor, ele chegou para mim e disse assim, eu vou dividir entre os alunos, tinha uns 12 alunos nesse módulo, e aí vocês vão justamente fazer um artigo de 20 páginas da passagem que eu sortear para vocês. E eu fiquei com essa passagem, né? Que coisa boa. Ao primeiro momento, né, capítulo 2, versículos 19, exatamente, versículos 19 a 30. O encaminhamento de Timóteo e Epafrodito na igreja, 20 páginas sobre esse assunto. Eu quero uma exegese aí e vários outros detalhes, e eu fiquei, caramba, exaltação de Cristo, humilhação de Cristo. Eu vi o pessoal, ele fez um sorteio lá, e o pessoal pegando as coisas, e eu fiquei com essa parte, e isso de fato foi um grande desafio para mim, mas ao mesmo tempo foi encorajador. Por que eu digo isso? Porque veja a divisão do capítulo 2, irmãos. 7 versículos para falar sobre a humilhação e exaltação de Cristo. 7 versículos para falar do desenvolvimento da salvação. 12 versículos para falar sobre Timóteo e Epafrodito. Né? Parece quase o dobro aqui para falar de registros. É importante entendermos esses registros para que a gente veja o que é que está acontecendo no momento exato da escrita dessa carta. E isso é muito importante, porque Paulo está nos apresentando homens importantes que também devemos nos espelhar para dentro do plano de Deus. Paulo, ele estava preso, mas ele estava sendo acompanhado pelos seus amigos, e ele já tinha perdido muito amigo, né? Porque provavelmente uma pessoa que não está presa tem mais amigos do que uma pessoa que está presa.
né? E se você fosse correlacionado a Paulo, você poderia ficar preso também. Então Paulo perde muitos amigos, e aqui ele está falando de 2 amigos que não o abandonaram, Timóteo e Epafrodito. Quando você passa por uma situação muito triste, quando você passa por uma aflição, quão confortador é você ter um amigo que passou pela mesma coisa que você passou, ou que nem passou, mas diz assim, olha, eu estou com você aqui do seu lado para o que você precisar. Provavelmente você nunca mais vai se esquecer desse amigo. Mas agora pergunte a você mesmo, vire a história. Você tem sido esse amigo para as pessoas? Você pode dizer, não, eu tenho muitos amigos que, se eu passasse por qualquer coisa, estariam comigo. Mas você, dentro da igreja, dentro da família, representa essa figura de amigo para alguma pessoa? É isso que nós devemos entender. Eu sou uma pessoa que, de fato, serve, né? Quantas vezes você foi aquele amigo que apoiou, que amparou? Aquela pessoa, muitas vezes, invisível na sua família, muitas vezes invisível no seu trabalho, na igreja do Senhor. O que é que o amigo faz? Ele ajuda a carregar a carga. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 4, né, do capítulo 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muitas vezes a gente está passando por um problema, a gente interioriza esse problema, e a gente muitas vezes fica com raiva porque as pessoas não perceberam que a gente está com problema. Poxa, ninguém perguntou nada, eu estava mais sério hoje e ninguém falou nada. Mas, de fato, quando é que nós estamos sensíveis ao problema do outro? Como a gente conhece o próximo para, de fato, estar sensível ao problema dele? Paulo está dizendo no versículo 4 para a gente parar de olhar nessa perspectiva individualista. Ele está dizendo, se você foi colocado aqui nessa igreja, você é servo dessa igreja. Você é servo dos irmãos. Você é servo um do outro. E se você tiver o mesmo pensamento de Cristo, como ele diz no versículo 5, você irá se preocupar com isso. Quem era Paulo, meus irmãos, na Bíblia? Quem fez mais viagens missionárias do que Paulo? Ninguém falou e escreveu, de fato, teologia profunda sobre Cristo como Paulo, na palavra de Deus. Era, de fato, o maior apóstolo, exegeta, referência mundial em evangelho. A gente diz no meio acadêmico que o grande acadêmico, a grande referência, é aquele que é mais citado em palestras, em simpósios, em pregações. Quem é mais citado do que Paulo? É o maior acadêmico que a gente tem. Agora mesmo, nesse exato momento, alguém está citando Paulo em alguma pregação. Ele é esse apóstolo, ele aparece, tanto é que ele está preso por causa disso, por causa dessa evidência que ele levantou. Mas apesar de tudo isso, Paulo não se vê como independente das promessas de Deus. Ele sabe, ele entende que ele precisa das pessoas. Ele tem planos, ele quer visitar os filipenses. Ele tem vários desejos, mas ele não diz assim, eu determino que eu vou. Eu exijo de Deus que eu vá. Não, olha a linguagem dele, versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. Olha, se Deus quiser, eu vou mandar Timóteo para vocês. Né? Muitas vezes a gente fala, né, até quarta-feira, se Deus quiser. Mas às vezes é basicamente ali um vício de linguagem. Olha a submissão de Paulo, versículo 24. Eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Aqui se Deus permitir, eu vou estar com vocês algum dia. Paulo sabe que o mundo não gira em torno dele. Apesar de ser um grande acadêmico, ele entende que ele precisa de amigos e tudo que ele vai fazer é dentro da vontade de Deus. Possa ser, meus irmãos, não em todas as vezes, claro, que quando a gente passa por um momento de aflição, a gente tenha uma visão tanto distorcida da realidade.
Muitas vezes a gente está passando por sofrimentos e algumas pessoas não estão sensíveis aos nossos sofrimentos. A gente quer uma atenção maior, às vezes a gente quer atenção demais. Paulo está dizendo, você é luzeiro, né? Ele diz isso nos versículos 12 a 18, mas você não é a maior luz, não. Você é uma estrela, mas você não é o sol. Você é uma estrela, você brilha, mas você não brilha como o sol. O sol tem atenção para ele, tem os planetas girando ao seu redor. Às vezes a gente quer ser como o sol, quer ser uma luz como o sol. Mas calma, você está aqui em primeiro lugar para servir. Somos importantes, temos funções, mas a gente não é o centro do mundo. E Paulo entendia que Timóteo e Epafrodito também eram importantes. Ele sabia que ele não era o centro. A gente pode olhar para o passado de Paulo, para a história de Paulo, e pensar assim, olha, se Paulo fez o que fez contra o Evangelho, perseguindo os cristãos, perseguindo tudo, e Deus salvou ele, e Deus gostava dele, imagina de mim, porque eu não fiz metade, 10% das coisas ruins que Paulo fez. A gente começa a atribuir essas coisas para o mérito. O que seria mais natural aqui? Naturalmente, o homem natural nem notar Epafrodito e Timóteo. Gigantes não notam anões, né? Só pisam em cima deles. Mas Paulo não olha assim. Olha o que é que ele fala de Timóteo. Olha como ele se dirige a Timóteo. Versículo 19. Eu espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual, veja o que ele fala de Timóteo, ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho e pai. Ele é um filho para mim. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenho eu visto a minha situação e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Olha o que aquele Paulo, o apóstolo, ele precisa desse jovem. Ele precisa do pequeno Timóteo, ajudando e protegendo Paulo como um filho. Timóteo o encoraja. Timóteo o acompanha a ele seguir crescendo. Timóteo é importante para Paulo e ele está vendo que Timóteo é importante para a igreja de Filipos. Depois Timóteo vai ser importante para Éfeso. Timóteo se torna um grande pregador, um grande discípulo de Cristo. E Epafrodito, irmãos? Versículo 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito era um mensageiro. Era apenas um mensageiro. Ele era enviado por Paulo e pelos filipenses para enviar cartas, um para o outro. Livros, né? Aqui os filipenses não enviavam cartas apenas para Paulo, mas enviava livros, enviava ofertas para o apóstolo, porque a prisão ali era domiciliar, ele poderia receber essas coisas. E a pergunta que eu faço para vocês é, qual é a importância de um simples mensageiro? E a resposta é, se não fosse por esse mensageiro, não estaríamos aqui, eu não estaria aqui pregando essa carta para vocês. E entenda, a gente não pensa nessas pessoas quando estuda a carta. A gente pensa em quem escreveu, né? A gente pensa no autor. Não, cada um é importante. De nada adiantaria Paulo escrever essa carta se Epafrodito não tivesse levado. Cada um é útil, tem uma função dentro do Evangelho. Esse ano lá na congregação a gente terminou o livro de Gênesis, a gente... lá nas reuniões da quarta, né, a gente está vendo o Pentateuco, e a gente terminou Gênesis, está na metade de Êxodo, e Gênesis é fantástico, irmãos. Logo no começo, ele vai nos dizer, nós somos imagem e semelhança de Deus. Olha, nós somos a coroa da criação, Deus nos fez e viu que era muito bom.
Não só bom, muito bom. Somos o ponto alto. Diferente do evolucionismo, por exemplo. A ciência moderna vai dizer que somos resultados do acaso. Para a ciência moderna, o nosso grau de importância é bem relativo. Quanto vale um bebê no útero? Vale o que você achar que vale. É relativo. Se você acha que vale muito, tudo bem. Se você não acha, tire-o. Cada membro dessa igreja, irmãos, talvez por menor que pareça, por mais novo que pareça, Timóteo aqui era muito jovem, é um filho valioso de Jesus. Porque essa pessoa, jovem, mais velho, às vezes mais problemático, às vezes acontece, não é? É uma pessoa que Cristo também morreu. É imagem e semelhança de Cristo. Eu já falei isso para vocês. Não tem essa de dizer, não, eu amo mais o meu filho de 15 anos do que o meu filho de 3. Por quê? Porque eu conheço mais o meu filho de 15 anos. Então, o meu filho de 3 eu ainda não amo, não. Eu amo só o de 15, né? Porque a gente tem mais tempo junto. De 3, não tem isso. Você ama os seus filhos ou deve amar igualmente. Você deve dar a mesma atenção, o mesmo afeto, o mesmo amor, a mesma criação para a glória de Deus no filho de 3 e no filho de 15 anos. Não tem isso. Somos todos importantes. Olha como somos valiosos para Cristo. Abra, por favor, meus irmãos, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 15. Por favor. Lucas 15, versículos 4 a 7. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por que Deus lhe escolheu e não escolheu outro? Por que você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, entendendo que deve adorar o Senhor no seu santo dia, e outra pessoa não está? Porque você é valioso, mas não valioso por causa de você, né? Não porque tem algo dentro de você bom e você, como muitos pregam, é a fraqueza de Deus, né? Você é a fraqueza de Deus, você é o centro. Não, você é valioso na obra de Cristo, por causa da obra de Cristo. E o que é que eu devo fazer com essa informação? Me ensoberbecer? Não. Eu devo me achar melhor do que os outros? Não, porque essa não é uma atitude de um valioso em Cristo. Um valioso em Cristo faz o que ele faz. E o que foi que ele fez? Considerou sempre o próximo. Se esvaziou pelo próximo. Entenda, você é valioso, mas não só você. O seu irmão também é. E você deve servi-lo. No reino de Deus, todos devemos servir uns aos outros com aquilo que nos é dado. Tem um autor norte-americano, escreveu um livreto, escreveu vários livros, mas tem um livreto nele, o nome dele é Francis Schaeffer. Ele vai dizer assim, o nome do livro é Não Existe Gente Sem Importância. Aí ele faz a seguinte pergunta, tem tanta gente melhor do que eu, por que sou eu que tenho que fazer? Se eu não sou igual a Paulo, se eu não tenho a profundidade da teologia de Paulo, por que eu vou inventar de pregar? Se existe Paulo, quem precisa de Epafrodito?
Tem muita gente, né? O Francis Schaeffer vai dizer, tem muita gente com essa mentalidade. Talvez algum dia a gente pense assim, tem tanta gente melhor do que eu, por que eu estou fazendo essa função? E Paulo está nos mostrando aqui que esses homens são muito necessários. Entenda, nenhum deles é Cristo. Nenhum deles é nem Paulo, nem Epafrodito, nem Timóteo. Ninguém aqui é o nosso Redentor, mas eles são exemplos de cristãos a pontos de nos ensinarem como essa vida funciona. Eles são luzeiros. Ele falou de luzeiros, que não é o centro de tudo, porque não é a luz central. Cristo é a luz central. Mas ele está falando agora, na prática, esse exemplo de luzeiros. Talvez eles não brilhem como Paulo. Eles não brilham, gente, em questão de relevância no Evangelho, naquele momento ali, eles não brilham como Paulo. Tanto é que Paulo está preso e eles não. Se Paulo está preso e eles não, Paulo tem um certo holofote ali maior para ele. Mas eles são necessários. Paulo vai mostrar porque ele quer enviar Timóteo, porque Timóteo ele via o interesse do outro em primeiro lugar. Timóteo é um exemplo de altruísmo. Ele falou de ter a mesma mentalidade de Cristo e Cristo viu o outro em primeiro lugar. Ele está nos dando um exemplo aqui. Eu estou enviando aquele que não é Cristo, obviamente, mas ele imita Cristo nesse altruísmo. Timóteo tem o altruísmo de Cristo. Imita o altruísmo de Cristo. Versículos 20 e 21. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. O Dennis Johnson, que é um comentarista também de Filipenses, ele vai dizer, olha, Paulo está enviando exatamente o exemplo que ele está falando ali. É um exemplo de altruísmo que não faz nada por vanglória ou partidarismo. Ele não vai enviar só a teologia, ele não vai enviar só a aplicação, ele está registrando para a gente que ele está enviando um exemplo. Não dava para enviar o exemplo que é Cristo, mas pelo menos temos um testemunho de altruísmo. Qual o problema dessa igreja aqui, irmãos? Partidarismo. Cada um só pensando no seu umbigo e não pensando no coletivo. Uma igreja, a gente vai ver nos próximos capítulos, com grandes homens e mulheres, com grandes pessoas prontas para trabalhar para Deus, mas querendo pensar sozinho. Gente que se desentendia, gente que se recusava a submeter à autoridade. Paulo sabe que não é fácil ter a mentalidade de Cristo. Paulo sabe que o nosso coração naturalmente não vai se inclinar para isso de forma fácil. É importante você ter um modelo. É importante você ter alguém aqui convivendo com você que sirva de ilustração, que tenha esse tipo de mentalidade. Versículo 22, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Vocês conhecem ele. A igreja de Filipos conhecia Timóteo. Timóteo já teve um contato com eles. Vocês sabem o quão ele é altruísta. Vocês sabem que ele é crente. Vocês precisam aprender com Timóteo, porque Timóteo se parece com Cristo. Vocês vão aprender formalmente no ensinamento das cartas, e vocês vão aprender com o exemplo. Paulo envia o seu melhor. Versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Nessa versão original é interessante, esse sentimento é traduzido por alma. A versão original é mais parecida com isso, é literalmente assim, eu não tenho ninguém com a mesma alma que se preocupe tão sinceramente com vocês. Eu não penso em ninguém com a mesma alma que de fato seja tão altruísta, dentro ali dos que estavam vivos, obviamente. Paulo reconhece alguém parecido, né? É pai e filho, estamos juntos. Nós temos o mesmo sentimento, a gente fala dos problemas, a gente fala das rivalidades, e a gente tem o mesmo sentimento. A ideia é enviar Timóteo numa viagem de muitos quilômetros. É muito longe aqui de onde Timóteo está. E que ele volte. É enviar Timóteo para que ele volte e ele também dê notícias a Paulo. E todo esse esforço vai exemplificar o sacrifício que esses homens fazem pelo Evangelho.
Talvez a gente espere muito amor sacrificial dos nossos líderes, das pessoas que estão aqui à frente, das pessoas que lideram a nossa igreja. E não é errado a gente pensar nisso, né? Não, eu sei que o pastor tem que servir a igreja, em primeiro lugar é ele que serve. E nós temos que ter esse sentimento e cultivar esse sentimento de fato. Mas não é só os líderes. Todos nós temos que servir uns aos outros. Isso não compete somente a eles, não. Nós temos que ter essa mentalidade. Paulo não está limitando aos líderes esse amor sacrificial. Ele entende que toda a igreja é chamada a servir. Todos somos luzeiros, todos somos importantes, todos temos uma tarefa. Qual é a função da luz? Iluminar. Não tem outra. Se um canto da igreja está em trevas ali, vamos para lá, vamos iluminar. Se aquelas pessoas estão um pouco escanteadas, vamos para lá, vamos ser luzeiros. Onde a luz chega, as trevas desaparecem. Naturalmente, Timóteo é menor do que Paulo. E justamente por ser menor do que Paulo, é que ele está indo para Filipos. Se Timóteo, como eu disse, fosse tão grande, tão visível, ele estaria preso como Paulo. Então, por que Timóteo vai lá? Porque ele voa abaixo do radar. Ninguém vai perceber, ninguém vai notar, ninguém vai querer prender Timóteo nesse momento aqui da história. É porque Timóteo não brilha tanto quanto Paulo, que ele está livre para encontrar os filipenses. Timóteo é muito útil. E no Evangelho nós precisamos de gente de várias estaturas. Isso é muito importante. E no final todos são importantes. Lembre de Cristo. Cristo investia tempo com pessoas que aos olhos da sociedade talvez nunca se dariam bem. E pessoas que aos olhos da sociedade eram literalmente sem valor. Entre os discípulos, irmãos, tinha Mateus. Mateus, um publicano. E no mesmo bolo dos discípulos, um zelote, Pedro. Vocês acham que isso não chocou as pessoas? Vocês já acham que no começo isso não chocou eles de estar no mesmo grupo de discípulos? Perante a sociedade, eles nunca iriam trabalhar junto, eles nunca iriam ser luzeiros, publicanos, cobradores de impostos, judeus a serviço do império, considerados traidores diante do seu povo. E zelotes era o exemplo oposto. Pedro era conhecido como um radical violento a favor dos judeus, cometendo até possíveis atentados contra oficiais romanos. Jesus investiu tempo com aqueles homens, irmãos. Antes de Cristo, como é que vocês acham que Mateus via Simão e Simão via Mateus? O que o povo achava de Mateus? Um traidor, um homem sem valor. Jesus olha para Mateus e diz: tem valor sim, por causa de mim eles são valiosos, por causa da minha obra, por causa do que eu vou fazer por eles. A gente tem que parar, irmãos, de achar que o mundo gira ao nosso redor. Você quer que as pessoas estejam sensíveis aos seus problemas? Comece você primeiro sensível aos problemas dos outros. Comece você buscando formas de servir, formas de ajudar. Perceba as pessoas que estão sozinhas pelos cantos. Seja esse braço amigo. Tem muita gente sozinha por aí. Mude o foco. Ao invés de querer ser notado, passe a querer notar. Esse é o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Comece a ver na igreja, pense isso para 2025, onde você pode ser mais útil, em que você pode colaborar, onde você pode ser mais necessário. Honre essas oportunidades. Timóteo é importante porque ele não é tão grande como Paulo, essa é a verdade. Ele é pequeno e na sua pequenez ele faz o que está ao seu alcance. Mas não só Timóteo, irmãos. Epafrodito também é importante. Versículo 25, como eu já li para vocês. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas,
e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Enquanto Timóteo é um exemplo de altruísmo, Epafrodito é um exemplo de sofredor, de homem com um exemplo sofredor. Epafrodito era de Filipos, né? E Timóteo, né, de fato não, mas é enviado aqui pela lógica antes de Epafrodito. Então, Epafrodito ele imita esse serviço sacrificial de Cristo. Não, de fato nenhum, a gente pode comparar com o sentimento vicário, mas é um sentimento feito por causa de Cristo e em nome de Cristo. E a gente não sabe aqui, não temos os detalhes da missão de Epafrodito, como ele adquiriu essa doença que foi mortal, ele está dizendo aqui, olha, ele foi ferido, né, ele teve uma doença que adoeceu mortalmente. Mas ele está dizendo, Deus teve misericórdia dele, versículo 27, e se compadeceu dele. Porque, do contrário, eu ia ter tristeza sobre tristeza. Isso seria ruim para mim também, não é? Paulo sabia que se Epafrodito morresse era lucro, mas seria terrível para Paulo. Eu já estava preso, eu já estava com pouquíssimos amigos, muitos me abandonaram, agora mais um iria embora. E eu acho muito interessante a forma como Paulo, os irmãos ficaram sabendo, pela conotação aqui da carta, os irmãos ficaram sabendo que ele se feriu mortalmente e não sabiam de notícias. E ali? E agora Paulo vai confortar eles. É a mesma coisa quando, não sei se já aconteceu com você, você bate o carro, aí você vai ligar para sua esposa. Qual é a primeira coisa que você fala? Eu estou bem, né? Você jamais pode ligar e dizer, olha, bati o carro, que confusão. Não. Primeira coisa, olha, estou bem, estou falando com você, não aconteceu nada comigo, agora bomba, bati o carro. Né? Mas se você fosse falar logo que bateu o carro, a pessoa, sim, mas você está bem? Não, ali é bronca porque o carro... Não, primeiro você fala que está bem. E Paulo faz a mesma coisa. Olha, eu quero confortar vocês. Ele se feriu, de fato, mortalmente, vocês ficaram sabendo só dessa parte da história, mas ele está bem, ele está comigo, e ele está aflito, né? Ele está dizendo, Epafrodito está aflito porque você, sabe que vocês ouviram da doença dele, mas não sabem que ele está bem. E o que Epafrodito mais quer? Dar conforto ao coração de vocês, porque ele está, de fato, bem. E Paulo vê, irmãos, Epafrodito como alguém bastante valioso. Ele usa termos fortes aqui para falar, né? Paulo está dizendo, não sou só eu sozinho que luto no Evangelho. Ele diz, ele é o meu companheiro de lutas, ele é o meu co-soldado. Receber, versículo 29, pois no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Ele recebeu a graça, como diz o versículo 29 do capítulo 1, porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crer nele. Ele recebeu a graça de padecer por Cristo, assim como eu, e não somente de crer nele. Ele serve a Paulo por meio dos filipenses. Ele serve aos filipenses por meio de Paulo. Qual é a grande preocupação de Epafrodito? Que os irmãos não fiquem tristes por causa do sofrimento dele. Ele é um exemplo de homem que se entrega. Ele também é um luzeiro. Talvez nós não tenhamos vários Paulos por aí. Apóstolos é que não tem mesmo, né? Mas vários Paulos brilhando tanto por aí. Mas com certeza temos muitos Timóteos
e Epafroditos, para a graça de Deus. Talvez não tenhamos, mas temos Epafroditos, temos Timóteos. Na verdade, temos que ter, a igreja precisa disso. Cada um de nós temos uma função. E muitos desses aqui até morreram no processo. Mas entenda, para a gente concluir, Paulo é uma grande luz aqui, digamos, em evidência, mas ainda assim é um luzeiro, porque não é Cristo a maior luz. Mas entendam, Paulo, Epafrodito e Timóteo, eles formam uma imagem melhor de Jesus do que cada um individualmente. É isso que a gente deve entender. Os três juntos imitam a Cristo melhor do que cada um individualmente. Paulo lembra a autoridade de Cristo, a sabedoria de Jesus. Timóteo lembra o altruísmo de Cristo. Mas é claro que Cristo é muito mais, porque foi altruísta a ponto de morrer e morte de cruz. Epafrodito lembra daquele que tem o maior interesse de servir os outros, e ele faz isso, Cristo, a ponto de morrer. O trio aqui nos dá um entendimento melhor de Jesus do que cada um isolado. Paulo nos lembra do profeta que nos ensina tudo. Timóteo nos lembra do rei que em primeiro lugar serve. Epafrodito nos lembra o sacerdote que padece. Cada um deles nos ajuda a entender melhor Cristo. Qual é o nosso chamado, irmãos? O nosso chamado é para imitar a Cristo, é para glorificá-lo. É para as pessoas de fato poderem ver, esteja disponível, sirva aos outros. Nós precisamos um dos outros. Uns vão servir pelo ensino, outros vão servir pelo simples fato de encorajar, outros vão servir pela singular companhia. Mas a ideia é todos nós sermos luzeiros, mostrando o caminho, dissipando as trevas, e a gente não vai fazer isso sem sacrificarmos algumas coisas. Eu sei que é muito bom o conforto da nossa família, irmãos, as nossas programações familiares. É muito bom o conforto de ficar em casa. Tem gente que gosta de simplesmente ficar em casa assistindo um filme, assistindo uma série. Tem gente que gosta simplesmente de viajar. Quem não gosta de uma viagem, irmãos? É muito bom. Mas entenda, para você servir ao Evangelho, você vai ter que sacrificar alguma coisa. É isso. Todos nós temos sofrimentos, todos nós temos problemas. Mas apesar dos sofrimentos, a vida continua. A gente não pode sucumbir a esses sofrimentos. E a seara é grande, e os trabalhadores são poucos. Vamos como os luzeiros iluminar esse mundo cheio de trevas, esse mundo tenebroso. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, por essa meditação tão profunda, esses relatos que não são meramente fatos históricos, eles são tão úteis quanto qualquer outra passagem da Palavra de Deus, e são passagens vivas e atuais para as nossas vidas e para o cotidiano da nossa igreja. Nos abençoa, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ficar de